Saiba quais são os sinais e sintomas do chato terçol que você não sabia. Bem, pessoal, falar com vocês sobre o TESOL. Vira e mexe, vocês perguntam, né, sobre temas meio que relacionados a neuro, né, ou que podem dar complicações neurológicas, né, e o TESOL é um deles, né. O que seria o TESOL, para vocês entenderem? Todo mundo provavelmente aconteceu uma vez na vida de acordar com a pálpebra um pouquinho inchada, como se tivesse uma bolinha, como se tivesse infecção ali. Às vezes essa bolinha fica até com um pontinho amarelo, né? Esse é o famoso TESOL. Que o que seria o TESOL? Seria uma infecção bacteriana que pode acontecer tanto nessa regiãozinha dos cílios, né, nessa região da pálpebra dos cílios, né, de onde está saindo esse pelinho, né, junto também com a infecção ou associado a uma infecção das glândulas que a gente tem nessa região das pálpebras. Pra vocês terem ideia, nessa região da gente daqui é muito necessário que tenha uma lubrificação. Imagina quantas vezes você pisca o olho por minuto, né? E aí, para ele estar piscando e não estar irritando a conjuntiva, não estar machucando o olho, aí você produz uma série de substâncias. E muitas vezes, né, por algum motivo, né, ou uma mulher maquiando, ou você passou a mão no cursor, né, ou nessa saída do pelo novo, que às vezes cresce, tudo isso, ele ficou, o famoso ficou entravado, né, não saiu direito, né, e de repente aquilo deu uma abrasãozinha, uma bactéria entrou. Nosso corpo é cheio de bactérias, em especial nessa região do rosto, né, ou a gente leva a mão com bactéria também nessa região. E essa bactéria que entrou nesse local, ela encontra um local bem propício para crescer. Nisso que ela está crescendo, né, que gera e que sai essas substâncias, sai essas secreções da produção bacteriana, aquilo começa a se acumular e aí forma o famoso TESOL. Geralmente você fala TESOL é isso, né? Ele pode ser tanto na parte superior como na parte inferior e normalmente a pessoa nota isso, essa bolinha que dá, que incomoda na hora de piscar o olho, que às vezes nota que o olho estivesse com um pouquinho machucando, como se estivesse um pouquinho mais seco, como se estivesse com uma areia. Para a gente médico, né, é muito típico. Você bate o olho, você já percebe que ali tem infecção bacteriana, né? Muitas vezes esse paciente pode ter essa infecção um pouco ampliada. Então pode dar essa bactéria, pegar um pouquinho a conjuntiva e dar uma conjuntivite também bacteriana, né? Pode acontecer também de dar uma celulite, que aí preocupa mais a gente, né? Quando essa bactéria pega essa região aqui, o paciente fica com o olho toda essa região toda vermelha, inflamada, né? E tem riscos até de causar trombose, risco de ir para dentro do cérebro mesmo, né? Formando infecção lá dentro, que é tudo conectado, né? Cérebro, olho, né? É uma porta de entrada importante de infecção. Então, teve o TESOL, é muito importante tratar. Muitas vezes o médico vai passar um tratamento, um colírio, alguma coisa específica para matar essa bactéria, né? Lembrando, grande maioria das vezes são doenças que tratadas, elas são simples, não costumam terem complicações a mais. Mas depende do tipo de bactéria, depende da sua imunidade, depende de como foi essa lesão que fez essa bactéria entrar, depende se você está com um problema mais generalizado. Então são muitos fatores que só o médico olhando, te examinando, vai saber do que se trata. Normalmente o médico bate o olho e já começa a tratar. E na maioria das vezes vai resolver de forma mais simples.